Essa pegada do Mamãe Falei, ela vem naquelas inspirações dos canais americanos ali, Charlie Kirk, Cara, isso é esse muito povo louco. assim? Sabe quem me inspirou, cara? Que foi, assim, claro que ao longo da vida você vai vendo várias coisas, elas ficam na sua cabeça, e elas te inspiram e você às vezes nem lembra que essa pessoa te inspirou. Mas foi um filme de um cara super esquerdista chamado Roger Moore, o nome dele? Um gordão, caramba, não sei o que lá, Moore, o nome dele. Que ele fez o 9/11, Fahrenheit, né? Que ele fez um vídeo, um filme, se não me engano, o filme dele é de 2004, onde ele vai entrevistar senadores e a primeira pergunta dele é sempre o seguinte: por que os Estados Unidos é tão violento? E aí os republicanos tentam dar uma resposta no seguinte sentido: os Estados Unidos é muito violento porque aqui tem um histórico de guerras. Aí ele refuta isso, mostrando que tem um monte de outros países que têm históricos de guerra e que não são tão violentos quanto os Estados Unidos. Aí o cara fica puto com ele: vai embora daqui. Ele: tá bom, ele pega as coisas e vai embora. Aí vai em outro cara. E aí ele vai fazendo um filme inteiro, né? Pô, tô encucado que eu não lembrei o nome do cara, velho. Alguém no chat com certeza lembrou. É 9/11 Fahrenheit o nome do filme dele. Puta, cara, como é que eu esqueci o nome dele? Fahrenheit. Coloca Fahrenheit 9/11. Tá, mas que é o nome do Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore. E aí eu lembro que eu assisti esse vídeo, eu falei, cara, que coisa interessante, que coisa bacana. Como é que ele fez isso? Aí eu aprendi, nessa época eu tinha o quê? Eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu ouvi falar de um tal de um método socrático. Pô, o que é método socrático? Caramba, que legal isso daqui. E aí, beleza. Aí depois, anos mais tarde, teve o CQC, que eu achei fenomenal que os caras faziam. Eu em Brasília lá, e os caras faziam passando. Só que como eles estavam em TV aberta, muitas vezes eles não podiam pôr as coisas no ar, porque, sim. né, Sim, combinava no conflito de interesse com outras pessoas. E aí, meu irmão, porra, eu gostei muito e fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu fiz o primeiro vídeo e foi pra cima. Eu sempre fui um cara, assim, meio destemido, né? Foi rápida a tua viralização? Cara, aí é que tá. O meu canal... Porque teve uma época ali que tu era o grande, assim, tipo, todo mundo falava do Mamãe Falei, tipo, era o principal, assim. O que aconteceu foi o seguinte: o meu canal, eu abri ele em maio de 2015, e eu não ia pra rua, eu só fazia vídeos na minha casa, falando de coisas que eu achava erradas no Brasil, e coisas de ciências também. Eu lembro que um dos grandes vídeos que eu fiz, que pra mim foi uma puta polêmica, ele deu 1000 visualizações, que eu falei da fosfetanolamina, eu falei, isso é uma fraude, cara. Não existe uma pílula mágica que cura o câncer. Mas enfim, talvez tenha sido a minha primeira briga na internet. E aí, depois quando eu fui pra rua em 2016, aí ele explodiu de uma vez. Só que o que aconteceu? E aí eu nem vou dizer que eu era o grande nome, porque na verdade não era Arthur ou Mamãe Falei. Era um movimento que surgiu onde todo mundo era meio amigo se você era contra o PT. Eu até brinco que era a época que as nuvens eram de algodão, porque todo mundo que era um pouquinho antipetista já era amigo de todo mundo que se considerava meio de direita. As pessoas nem sabiam muito bem o que era ser de direita, então, e nem eu também. Então, eu só tava puto com o governo, odiava o PT, não entendia muito de política, e eu fui aprendendo junto com as coisas que eu ia vendo, ia publicando, ia arrumando as brigas, ia vendo. Então, a galera nessa época, não importa, cara, se você era mais militarista, se você era olavista, se você era... Bolsonarismo nem existia nessa época, tá? Se você era libertário, não importa, cara. Se você era lavajatista, se você era antipetista, existia um senso de que você era amigo e que as coisas iam mudar. E aí... Isso era em que ano, Arthur? Isso em 2016, por exemplo. 2016, 2017 já começou a ter um pouco de rivalidade entre o Dória e o Bolsonaro. Tá. E aí no meio... Naquele pós-impeachment ali da porque, Dilma. vamos lá. Mas foi no impeachment que vocês estouraram, na verdade é o não foi? seguinte, Dilma ganha em 2014. MBL surge no final de 2014. Tá. 2015, manifestações pelo impeachment e articulação de impeachment. Marcha, tal. Eu nem existia na internet. Eu tinha meu canal, mas não estava anônimo. 2016 foi quando o impeachment pegou tração. Porra, vai dar certo. Que foram as grandes manifestações de março, etc. Foi quando meu canal surgiu, que aí eu comecei a ir pra rua, quando o PT entendeu, falou, meu, a direita tá indo pra rua, a rua sempre foi nossa, nós temos que fazer o contraponto. Sim. Falei, porra, eu vou lá fazer o contraponto do contraponto. E aí eu fui, paralelamente ao MBL, conheci eles depois, e aí foi uma sorte pra mim, teve a invasão das escolas em 2016, que foi quando, eu não lembro exatamente, era a PEC do teto. E aí, porra, em São Paulo e no Paraná, que os sindicatos eram muito fortes, os alunos invadiram escolas, impediram os alunos de estudar, e eu fui justamente filmar esses movimentos, aí explodiu tudo. Aí o que acontece? Dória ganha a Prefeitura de São Paulo em primeiro turno, vira o novo mito da direita, porque ele é liberal, ele é gestor, ele não é político, não sei o quê. Em 2017, o Bolsonaro já,
pera lá, eu desde 2014 estou querendo ser presidente. Vamos começar a confrontar esse cara. E o bolsonarismo, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O bolsonarismo não cresceu batendo no PT. Tanto que o Bolsonaro não existiu em 2014, 2015, o Bolsonaro não existia. O Bolsonaro cresce batendo no Dória. O Bolsonaro se consolida com o olavismo, eles se juntam. Militares, olavistas e bolsonaristas, eles se juntam em torno de um projeto. Vamos bater no Dória e vamos roubar essa onda lavajatista pra gente. E eles fizeram isso. Na época vocês estavam próximos, né? A gente nunca foi próximo do Bolsonaro, isso é uma coisa muito louca. Não? O que aconteceu foi, durante o impeachment, o MBL, por acaso, quando eles já estavam em Brasília, quando eles fizeram a marcha, chegaram em Brasília, o Bolsonaro estava lá junto com um monte de outros deputados e ele foi um dos deputados que ofereceu apartamento para alguns líderes daquele movimento dormir. Então, por exemplo, a gente brinca, o Rizzo dormiu na cama com o Eduardo Bolsonaro, cara. É verdade, essa história é verídica. Né? O Kim, nessa época, ele passou um trote pro Bolsonaro, inclusive, a gente viu no Vilela esses dias. Então, nunca teve proximidade, assim. Esteve ali e tal, mas ele era um corporativista maluco, militarista. E aí o que acontece foi que depois do impeachment, depois do Dória, o Bolsonaro começa a surgir, a gente tenta ainda fazer um movimento anti. Em 2018, a gente foi muito anti-Bolsonaro, cara. A gente foi muito anti. Muito, cara. A gente tentou emplacar o próprio Dória, e o Dória, puta, horrível de trabalhar com ele. A gente tentou o João Amoedo, não deu. A gente tentou o Flávio Rocha, cara, dono da Riachuelo, não deu. E aí, beleza. Depois do primeiro turno, só no segundo turno, houve o apoio pontual de alguns membros do MBL. Contra o Haddad vai o Bolsonaro mesmo. Em janeiro já rompemos. Sim. Em janeiro de 19 a gente falou, esse cara é uma tragédia. Final de janeiro de 2019 já tem o Kim. Eu não lembro agora se foi final de janeiro, quando que o Kim foi no Pedro Bial, e já falou, o Bolsonaro não fez nada pela reforma da Previdência e o Rodrigo Maia fez. Né? E aí já começou ali, tchutchuca do Rodrigo Maia. Por que tu acha que tipo, o Bolsonaro conseguiu... Porque é um senso de comunidade, virou. O bolsonarismo é um pertencimento, assim, né? É que eu vou te falar uma coisa, cara. O Brasil, desde 88, desde 88 não, eu digo até um pouco antes, desde o início dos anos 80, quando a esquerda começou a ganhar as narrativas e começou a falar, gente, ditadura é uma merda, não sei o que lá, quem era um pouco mais conservador ficou órfão. Imagina que você, em 1983, você tem, sei lá, 15 anos e você é um moleque meio conservador. A partir daí, você nunca mais encontrou representação ali, velho. Vamos lá, passou anos 80, nada, Constituição de 88, nada, Collor, um respirinho de, que lixo. Ainda ficou estigmatizado como, você é um lixo, né? Sim. Fernando Henrique, que era a alternativa à direita do PT, que também nunca foi de direita, eu não estou fazendo juízo de valor sobre o governo, entendi. Né? Mas não era de direita. Segundo o Fernando Henrique, 2 vitórias em primeiro turno, ganha o Lula a primeira vez, ganha o Lula a segunda vez, ganha a Dilma a primeira vez, ganha a Dilma a segunda vez. Porra, mano, o cara tá assim, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. E aí começam a surgir, né, nessa nova maneira de fazer política, que é pela internet, começa a surgir página de meme, cara. E o Bolsonaro, ele é um cara absolutamente carismático, né? Nas declarações amalucadas dele, ele é autêntico. Né? Na TV ele virava meme direto? Isso foi depois. Porque o que acontece? O Bolsonaro 2.0 surge antes. Vamos lá. 2013, o gigante acordou. Todo mundo meio puto, não se sabia muito por quê. 2014, eleição do Aécio. O primeiro meme, turn down for what? Quem fez foi o Rizzo, com o Aécio Neves debatendo com a Luciana Genro. Aquele corte que ele fala assim, ataques levianos não condizem com um debate de alto nível, alguma coisa assim, aí, turn down for... Beleza. Aí, 2014 tem isso, 2016, Dória, primeiro turno, aí... Começa, Bolsonaro 2.0, Bolsonaro mito, não sei o que lá, internet, o Bolsonaro, dá que eu te dou outra aí, dá que eu te vagabunda aí, pô. Aí começa, bandido tem que se fuder, acabou, porra. Aí tu, porra, quem que é esse louco, que não sei o que. Puta, aí o Jean Willis dá sem ter nenhum... Aí o Jean Willis, que cuspiu nele no impeachment, em 2006, dá mais um presente pra ele. Seu autoritário, seu fascista e parará. Aí ele começa a ir na Luciana Genro mesmo. Jimenez. Sim, no Super Pop Luciana, aí começa ele ele debateia daí, sei lá, com pessoa trans, com gays e aí tal, eu vou te falar uma coisa, isso é um papel que nenhuma outra liderança grande daquela época cumpriria, porque o João Dória jamais iria na Luciana Genro.
Veja, Jimenez. Juliana, o Luciano. Ô, caraca, tá foda, velho. Não, mano, isso aqui pro final do programa vai ser pior, cara. Isso, Eu tava no debate. tomar cerveja, Eu tá? tava no debate esse é o problema. com. Tava debatendo agora? Não, com o Smith, qual é o nome dele lá? O MC Smith, eu chamei ele de Will Smith. Tava com o Álvaro Borber. Mano, peraí, Borba Gato. Não, minha cabeça. O Álvaro a gente tem que falar depois que eu tenho negócio. minha cabeça, mas enfim. Ele vai anunciando a gente, etc. João Dória da vida, o próprio João Amoedo, eles ainda estavam tateando esse negócio de internet, eles não queriam ser meméticos. Eles eram muito sérios para fazer uma declaração. Sim, muito contidos e tal, Exatamente. Né? Então eu lembro que o Dória, na época, assim, ele estava no auge do direitismo dele. Ele não, porque Che Guevara foi um grande líder. Como o Che Guevara foi um grande líder, mano, você tá falseando uma coisa, você tá mimetindo. Hoje eles estão falando, você está larpando uma coisa que você não é. Né? E o Bolsonaro é verdadeiramente aquilo, cara. Era um cara que não. Aí fala, pô, quero que o brilhante Ustra torture a Dilma aí, pô. Ele era esse cara. E aí isso conquistou as pessoas. Né? E infelizmente, como o Brasil nunca foi um país que politicamente foi pautado por projetos, mas sim por uma relação emocional entre a liderança e o liderado, a gente teve o bolsonarismo enterrando a esperança dessas pessoas. Mas sim, hoje sim. Mas tem uma galera que ainda... É bolsonarista. Sim, que ainda sim, mas aí, vamos lá. Aí só é 15%. que é estranho, velho. Mas eu vou te falar, por exemplo, o teu debate, a gente tava falando isso aqui no off, o teu Zona de Fogo contra 20 bolsonarista, foi muito difícil de selecionar, porque eu tenho a sensação... bom, eu cheguei a te falar isso no off, né? Que teve influencer bolsonarista que a gente chamou... né? Aí eu ficava nessa dúvida pensando assim, então por que eles não vão? Tipo, eles não acreditam pra chegar eu acho que eles são meio que farsantes. uma oportunidade. O que é que tá acontecendo? Porque, tipo assim, chega lá Cara, e defende. São inúmeros os caras. É que eu sou um cara tão correto que eu não vou falar nomes. Mas tem inúmeros bolsonaristas que já falaram pra mim, irmão, eu não vou debater com você porque eu não quero ficar passando pano pra essas merdas. Me deixa aqui, velho. Eu preciso do voto dos caras. Eu ia dizer, no fim nem acredita, estão ali só mesmo óbvio, porque é onde eles vão conseguir se colocar, né? Cara, tem um que eu falo porque ele já falou isso publicamente, então eu falo, que é o Douglas Garcia. Douglas Garcia, sabe quem é o Douglas Garcia? Né? Sim. Douglas Garcia chegou pra mim aqui, uma vez no plenário, falou assim, Porto, posso falar um negócio pra você, meu? Só uma coisa, sabia que eu fui o primeiro cara que ele assumiu que ele era gay? No plenário, acredite se quiser. Eu achei até que ele tava zoando. Eu falei, mano, você é gay, cara, você não tem, sei lá, o menor jeito, você é meio homofóbico, inclusive. Quando ele veio quando ele veio debater LGBT de direita, ele veio esquerda, as pessoas nos comentários era só isso. Não faziam a menor ideia que ele era surpreso. Assim. É um gay homofóbico, né? Mas enfim, o Douglas Garcia já falou pra mim várias vezes, falou, e eu lembro a primeira vez que ele falou, mano, posso falar um negócio pra você, mano? Que inveja de vocês, meu. Pô, tô defendendo o Bolsonaro aqui, meu, dia após dia. O Alexandre Moraes mandou uma busca e apreensão no meu gabinete lá, no meu escritório. Os caras nem pra dar um apoio. Porra, a gente lançou o líder do Direita São Paulo lá, que era o Edson Salomão, pra vereador. O Eduardo Bolsonaro recusou tirar uma foto com ele, cara. É isso aí, velho. Você tá num antro. Você está num ambiente onde tem um conjunto de projetos individuais. Eu sempre falo isso. Vocês não têm um projeto. É um monte de gente olhando pro umbigo, fazendo relações mercantis uns com os outros. Ô, Bruno, é o seguinte, você vai me chamar aqui, então me chama no teu podcast que eu te chamo no meu, beleza? Ó, isso não é projeto, velho. Isso não é projeto. Né? Vocês estão mercantilizando a convicção política. Isso não tem como dar certo, cara. Só uma hora ou outra vai se ferrar. Como é que... Porque hoje vocês estão com partido e tal. E nas pesquisas, ao menos, aparece que o Renan tá despontando... Ele tá dando uma subidinha, né? Tipo, da hora. Como é que vocês pensam nessa questão de construção de... Porque o Bolsonaro, ele construiu esse... Ele se tornou um símbolo. Sim. Né? Tipo, tanto que é isso. Vem agora a Michelle, vem o filho, vem não sei quem. Ele parece que é a âncora. As pessoas querem uma âncora, virou essa figura. Como é que vocês fazem essa análise para construir o líder de vocês? Assim? A gente não faz. É uma coisa completamente espontânea e eu acho que a beleza da coisa aqui é que não existe esse personalismo onde existe uma figura carismática todo mundo orbitando. Por exemplo, vamos pegar o Renan. O Renan era o candidato mais improvável nosso. Ele não era porta-voz. Ele era o menor de todos nós em rede social. Ele era o cara que não queria. Ele falou, não quero. E aí acabou que caiu nele, velho. Caiu em você, velho. Só você tem direitos políticos, tem idade e tem legitimidade perante as outras pessoas para ser o cara que todo mundo vai de verdade querer fazer campanha. Teve muita gente na internet falando do Kim. O Kim não tem idade. Ah, tá.
Ah, isso eu não sabia. Tá, beleza. O Porque eu vi Kim- muita o gente Kim, falando, é. pô, se eles botassem o Kim... Ah, eu não sabia. Não, o Kim vai Tá, fazer tá. 30 anos agora, cara. Então nem na próxima. Caralho, Ele tá ainda- acabado, eu sei quem aí, ó. Rodou no sol sem óleo, maluco. O cara tá Caralho, eu não zoado. fazia ideia que ele era. que É. ele tinha Ah, ele é idade. bem Nossa, novo, não então. tinha ideia. Tá. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.